Ciência. Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine Ciência, da autoria de Lígia Anjos. As alterações climáticas estão a levar à erosão da costa de cada vez mais países insulares do sul e com baixa altitude. A situação é cada vez mais dramática na região do Pacífico, onde, com a subida do nível do mar, há países insulares que correm o risco de desaparecer. O relatório dedicado aos oceanos, o painel intergovernamental para as alterações climáticas, datado de 2019, alertava para o facto de os países mais vulneráveis serem os que menos poluem. Os especialistas alertam para a necessidade dos países do norte terem de inverter esta tendência e apostar mais em energias sustentáveis. A subida do mar vai ter impactos em Moçambique, não só quanto à erosão, como na destruição de infraestruturas que estão perto do mar, aponta Anabela Lemos, diretora executiva da Justiça Ambiental. Há países, as ilhas principalmente, várias ilhas, que isso pode acontecer. Nos países africanos, especialmente países como Moçambique, que estão na costa, a subida do mar vai ter impactos enormes, não só na erosão, como própria destruição das infraestruturas que estão perto do mar. E nas ilhas de Moçambique, por exemplo? As ilhas, sim, pode acontecer isso. Não temos ainda muitos estudos que dizem qual vai ser o tempo, qual vai ser o impacto. Temos ilhas de Moçambique e outras ilhas pequenas, mas se nós não começarmos muito rapidamente a minimizar os impactos e a mudar aquilo que é necessário para diminuir as emissões, vamos ter problemas muito graves. Já estamos a ter com os ciclones que temos apanhado ultimamente. Regra geral, os ciclones vêm do mar e vão para a terra, né? E as infraestruturas, os modos em que os países desenvolvem e que fazem as suas construções não estão adaptadas para impactos da subida do mar. Moçambique tem sido fortemente atingido por ciclones, tem sido um país muito afetado por ciclones. O que é que explica isso? Nós sempre fomos um país que tivemos impactos de ciclones, simplesmente a intensidade e o período deles era mais longo e não era tão intenso. Tem muito a ver com as mudanças climáticas, apesar de não ter estudos suficientes que para termos garantias tem que ser mais que um, mas o Idai foi um exemplo de um ciclone que começou no mar, entrou na terra e voltou para o mar, depois entrou outra vez e com uma intensidade tão grande que foi uma desgraça. Mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas, foram milhões de dólares para reconstruir, que ainda nem está tudo, voltou ao normal, desde que aconteceu o ciclone. E a subida do mar é algo que nos preocupa porque não temos leis, elas existem, não são a ser aplicadas, como é que podemos adaptar a esses impactos que vai acontecer, que já não há nada para fazer. Ao ponto que nós chegamos, já há impactos que estamos a sentir e que vai piorar. São irreversíveis esses impactos, é isso? Sim, alguns já estão, devido à temperatura e devido a todas as crises que estamos a passar, que já não há voltar para trás. O que podemos é parar e fazer tudo possível para não irmos acima do 1,5, porque qualquer coisa que vá acima de 1,5, a África vai sofrer. A África e os países do Sul. Os países desenvolvidos que consomem muito, demais, os países em desenvolvimento que sofrem as consequências desse consumo. Há especialistas que advertem que o cenário só pode ser invertido com apoio musculado por parte das nações desenvolvidas e talvez seja demasiado tarde, lamentam. É um pouco o que está a dizer. Sim, tem que haver mudança e a mudança tem que vir do norte. Há muito que se possa fazer. Uma das coisas para diminuir as emissões é parar e mudar o nosso modo de vida e também parar com os combustíveis fósseis, porque temos a certeza que um dos problemas que não pode diminuir e que não nos dá a solução para esta crise que vivemos é a continuação da exploração de combustíveis fósseis e não haver essa mudança que tão necessariamente é necessária para os países desenvolvidos começarem, para pararem a exploração de novos jazigos de gás, de petróleo e de carvão. Tem que parar, porque isso agora está a começar no sul. Não há maneira de podermos explorar o pouco que falta dos combustíveis fósseis e pensarmos que vamos resolver o problema da crise climática. E que alternativas existem? Existem várias. A questão é que, enquanto continuarmos a pensar da maneira que pensamos e a continuar
a produzir e a explorar como estamos a produzir, a explorar e a usar, nunca vamos arranjar soluções. Existem energias alternativas como a solar, o vento, e pode existir muitas mais do momento em que o ser humano começar a pensar que não pode continuar a explorar os combustíveis fósseis. O ano passado lançou-se um relatório, este ano lançou-se do IPCC, e uma das coisas muito interessantes que foi dito pelo secretário-geral, António Guterres, foi simples. Entre o discurso dele todo, houve várias questões, mas uma foi bem clara, que é que ele disse. Os combustíveis fósseis é um caminho para o fim, para o planeta, para a humanidade e mesmo para a economia. Quando o secretário-geral das Nações Unidas faz uma declaração destas, além de todas as outras declarações que ele fez, eu acho que é a altura para os decisores e as Nações Unidas e todos começarem a ter consciência do caminho que estamos a ir. Moçambique, a costa de Moçambique, os ciclones que estamos a afetar, as ilhas do Pacífico que estão cada vez mais a perder a terra. É claro, eles dizem, as ilhas vão desaparecer. Existem já refugiados climáticos da África e de outros países. Nós temos que começar a ter consciência e tomarmos as decisões certas para a sobrevivência do planeta. O pico das emissões de gases com efeito de estufa terá de ser reduzido em 43% até 2030. De outro modo, vai ser impossível limitar o aquecimento global a 1,5, como referiu. Uma das grandes apostas de Moçambique nos últimos tempos e para um futuro próximo é precisamente apostar nos combustíveis fósseis através do gás natural que se encontra no norte do país. Fará sentido, nesta altura, investir e apostar tanto na exploração? Não, não faz. Não faz sentido porque nós devíamos ser um país que devíamos estar na frente das decisões em não explorar combustíveis fósseis. E gás não é um combustível de transição porque gás, o metano, tem tanto impacto como tem o CO2. A decisão nossa de explorar gás é errada, da mesma maneira que o carvão, sempre foi. Nós somos completamente contra isso, já várias vezes dissemos, até o ano passado viemos ao público a criticar essa decisão, mas o interesse do governo e das companhias aí do mundo desenvolvido, como a Total e a Excons e outras companhias a nível mundial, querem continuar os negócios deles, que é exploração de combustíveis fósseis, e vêm para Moçambique com a desculpa que vão devolver o país. Nenhum país desenvolveu-se, nenhum país do Sul desenvolveu-se com a exploração de petróleo, ou gás, ou carvão. Temos exemplos para a África inteira. Pelo contrário, destruir vidas, poluir os países, como na Nigéria, aumentou as violações, aumentou as violações dos direitos humanos, e em Moçambique estamos aí para esse caminho. Cada vez mais é difícil falarmos, cada vez mais levantamos a nossa voz contra essas decisões e somos atacados como contra desenvolvimento, antipatriotas, todos os nomes possíveis e imaginários. E isso é triste, porque a realidade não se precisa ser muito inteligente nem ser nenhum cientista para saber que estamos a viver uma crise climática que afeta todas as outras crises, como alimentar, energética. Nós em Moçambique só 40% do povo tem energia, mas entretanto estamos a explorar o gás, o carvão, combustíveis sujos que, se pensássemos bem, um país como Moçambique, que a maioria do povo vive na zona rural, a energia solar seria o ideal, descentralizada, mas não, preferimos deixar as companhias de exploração de fósseis entrarem em Moçambique, dar a eles a nossa terra mãos abertas e sermos explorados, nós, o povo, não o Estado ou a pequena elite, e piorarmos as mudanças climáticas. O gás vai, pelo menos, os estudos que existem, pelo menos aumentar 14% das emissões, o que é muito, equivalente a 7 anos das emissões produzidas em França, pelo menos. E isso são estudos cautelosos. Não quer dizer que não seja mais que 14%, que provavelmente serão. A França todos os países do norte desenvolvidos são os que emitem mais, não é? Era a diretora executiva da ONG moçambicana Justiça Ambiental, Anabela Lemos, neste magazine Ciência, que está de volta na próxima terça-feira.